Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui hoje para fazer a indicação de um livro. Esse livro aqui, Transparência no Ministério, livro do pastor Edson Queiroz. O pastor Edson Queiroz foi pastor aqui na primeira igreja batista na cidade de Santo André. Pastor esse muito conhecido e principalmente pelo seu amor à obra missionária e envios de missionário ao campo, né? Um pastor que nos deixou muito cedo, mas que também deixou aí um exemplo a ser seguido e deixou um legado muito grande através aí dos seus estudos, através do seu ensino e do seu exemplo como um servo de Deus. Nesse livro aqui, que tem como título Transparência no Ministério, como ser um líder segundo o coração de Deus, o pastor vai nos dar aqui alguns princípios que nós devemos estar colocando aí em nossa vida, né? Princípios esses que são padrões bíblicos que nós devemos então estar aplicando em nossa vida. Nesse livro eu fiz algumas anotações para estar dividindo aqui com vocês, né? Há uma marcação que eu fiz aqui na introdução, página de número 14, que o pastor diz assim: como o ministério está vulgarizado, qualquer um pode tornar-se pastor. Essa é a razão porque muitos, movidos por interesse egoísta, têm buscado no ministério uma alavanca propulsora que possa remetê-lo para o mais alto nível da promoção do ego. Já não se exige hoje preparação teológica para estar no ministério. Qualquer pessoa com um pouco de poder de influência, uma boa oratória ou mesmo uma demonstração de fé pode ser recrutado para ser pastor, mesmo não possuindo qualquer conhecimento teológico. Então, nesse livro, o pastor aqui, assim como essa afirmação muito forte, né, que ele faz aqui, ele conclama aqui os ministros do evangelho a não deixar-se corromper aí com os novos ventos de doutrina e também sobre essa perspectiva ele analisa o aspecto importante como o chamado ministerial, a oração, a família, a santidade, o dinheiro e o sexo, entre outros. Para o escritor, a única maneira que a igreja irá preservar a sua identidade em meio à sociedade secularizada que nós estamos vivendo aí hoje é através dos padrões bíblicos. Então aqui ele nos dá alguns princípios que são essenciais para que nós possamos ser um líder segundo o coração de Deus e transparente, né? É um livro aí muito edificante. Na página 131, ele conta uma experiência muito forte aqui que ele vivenciou. E eu gostaria de dividir com você aqui na página 131, quando ele fala sobre santidade, tá certo? Aí ele diz assim, ó: geralmente no domingo de manhã, a casa do pastor fica desorganizada. É o domingo em que todos estão preparados para ir à igreja e a correria é geral. Num desses famosos domingos de manhã, o despertador não tocou na hora, porque havia esquecido de ligar antes de dormir. Levantamos atrasado e a correria foi inevitável. Tomei meu café, pressionei minha esposa para se apressar, porque estávamos muito atrasados. Logo, eu estava irritado e comecei a gritar com as crianças. Saímos às pressas para o carro, com as crianças ainda se vestindo. A essa altura, minha esposa também estava nervosa. No carro, os meninos começaram a discutir e eu dei um tapa na perna deles, daqueles que alcançam os 4 joelhos de uma só vez. Enquanto observava os filhos chorando, o rosto da minha esposa demonstrava tristeza e inconformismo com aquela situação. Logo que cheguei à igreja, subi no meu pedestal de pastor e saudei a igreja. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Como vai a família? Deveria ter perguntado como vai a minha família. Fui ao púlpito e iniciei o culto, aparentando muita alegria e fazendo aquele rosto de piedade que você conhece muito bem. Quando olhei para minha esposa, vi que o seu rosto continuava triste e parecia que ela olhava para mim e dizia: hipócrita, falso. Não pude aguentar isso e logo tive a convicção do Espírito Santo
de que eu estava em pecado e que não poderia ter qualquer autoridade espiritual se não confessasse isso. Enquanto a igreja cantava hino, desci do púlpito e fui ao banco onde ela estava sentada e pedi perdão. Ela me abraçou e choramos junto abraçados, sob o olhar do povo. Lógico que o diabo começou a lançar os seus ataques à minha mente, dizendo que eu estava perdendo a autoridade e que minha reputação seria prejudicada diante da igreja. A essa altura, decidi agradar a Deus e não aos homens. Voltei ao púlpito, não falei nada sobre o ocorrido, mas o povo viu que eu estava acertando algumas coisas com minha esposa. E isso é uma comunicação não verbal. O povo viu que eu sou fraco, falho e dependente de Deus, como qualquer membro da igreja. Naturalmente, isso faz com que eles orem mais por mim e se tornem mais abertos a procurar ajuda, porque veem que tem um pastor que é um homem normal igual a eles. Como esse, nós temos outros grandes exemplos e lições que o pastor nos dá aqui de transparência dentro desse livro. Então eu quero deixar essa indicação para você do livro Transparência no Ministério, do pastor Edson Queiroz. Como ser um líder segundo o coração de Deus, editora Vida. Até a próxima indicação, em nome de Jesus.